dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão do Brasil. É, Esse é um evento promovido por 11 entidades de previdência complementar, entre elas estão Econômicos, Eletros, Fachesf, FAPES, FUNCEF, FUSAM, Petros, Previndos, Real Grandeza e Serpros. E tem outras tantas entidades envolvidas nesse fórum que se reúne para trabalhar a similaridade dos seus projetos envolvendo a promoção da equidade e da diversidade dos fundos de pensão, em prol da diversidade e da equidade dos fundos de pensão do Brasil. Hoje nós teremos um evento muito importante, trabalhando os 18 anos da Lei Maria da Penha, com a juíza Ellen Barbosa. Então, teremos muita informação. Se você quiser e puder, encaminhe o link desse evento para um amigo, para uma amiga, uma pessoa que precisa de informação. Ainda dá tempo de encaminhar. Às vezes a gente tem uma pessoa conhecida que está precisando muito dessas informações, então encaminha agora. Tem muita gente fazendo isso. Já temos bastante participantes aqui conosco, então sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, nós vamos falar sobre a importância desse evento, promovido pelo Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão do Brasil. Esse fórum foi criado em 2011. Ele reúne diversas entidades do Brasil. Hoje nós temos, promovendo esse evento, Econômicos, Eletros, FUNCEF, Fachesf, FAPES, FUSAM, Infraprev, Petros, Previndos, Real Grandeza e Serpros. Teremos a palestra da excelentíssima juíza Ellen Barbosa, que tratará sobre o tema 18 anos da Lei Maria da Penha. Quais são os avanços dessa lei? Se você tem algum amigo, algum conhecido que precisa de informações, que é um grande disseminador de informações, passa o link desse evento, transmite aí pelo celular, porque nós teremos aí grandes informações para passar hoje para essas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Falo eu agora, Raquel? Vou passar a palavra agora ao Dr. Jarbas, que fará a abertura do evento. Tudo bem. Obrigado, Raquel. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para nós, né, é uma satisfação enorme, né, participar desse evento, né, da abertura desse evento. A nossa força, a força da BRAP, é a força do coletivo, né? A união de esforço, a união de vocês, a nossa união. Nós somos voltados para uma atividade nobre, né? Eu costumo dizer que fomos agraciados por Deus para cuidar de pessoas, né? Nosso objetivo final é pagar benefício. Tem aquele glamour, vocês sabem disso, de ativos, tantos ativos, mas, na realidade, essa acumulação de recursos tem como objetivo proteger os indivíduos. Isso nos fortalece muito, né? E também nos une, né? Então, todas as entidades unidas. Então, assim, num primeiro momento, saudar, né, todos os integrantes aqui dessa comissão, né, Raquel? Na pessoa da Raquel, da Cláudia também, que é nossa vice-presidente, porque desenvolve um trabalho para a gente cumprir os contratos em andamento, acompanhar os nossos assistidos aposentados até o último momento da vida deles, depois passar a pagar para os beneficiários. Ou seja, a gente tem assim uma confiança desses milhões de pessoas, né? Nós estamos falando aí de 9 milhões de pessoas, 4 milhões de participantes, que confiam na gente.
e confiam aquilo que a gente tem de mais valioso, né? Ou seja, confiam que eles têm de mais valioso que até os seus familiares, porque fala, se a gente faltar, a gente tem um plano de previdência, nós temos um plano complementar, então não por acaso nós estamos na Seguridade Social da Constituição. Então a gente tem feito isso e com o trabalho de vocês, de todo mundo, né? Todas as entidades, todo mundo. E a ABRAP, nesse centro de excelência, é a força sempre do coletivo, né? Trabalhando sempre de forma coletiva. Isso nos fortalece muito, né? Agora, não sei, ainda conversávamos aqui, enquanto aguardávamos o momento de iniciar, nós conversávamos sobre a reforma tributária, né? E quando a gente senta com os parlamentares, e a gente tem feito isso diariamente, né? Diariamente, ontem mesmo conversávamos aqui, nós estávamos em Curitiba, semana passada falamos com mais de 10 em Brasília, ficamos lá um dia todo, de manhã até à tarde. Na realidade, a gente está fortalecido, porque nós estamos cuidando de uma coisa boa, né? Então, isso nos dá força, né? Então, a gente não cansa, vocês também são incansáveis, dedicam a atividade de vocês nas comissões, nos fóruns, horas de vocês, que poderiam estar cuidando de outra coisa, mas estar cuidando disso, cuidando de pessoas, cuidando para melhorar e melhorar a sociedade, né? Então, nesse sentido, eu quero trazer primeiro a gratidão para todos vocês, em nome da ABRAP, porque realmente a ABRAP somos todos nós, né? Mas eu trago a gratidão aqui dos colegiados, o reconhecimento, é importantíssimo, né? Importantíssimo. E sei que a gente, quando chega em casa, às vezes chega, não, a tia Cláudia me deixou no aeroporto, eu fui no carro, a Cláudia até dormi, né? Deu uma cochilada, né, Cláudia, no carro dela, muito bom, peguei, cochilei no caminho, até chegar no aeroporto, né? Deu uma cochilada, mas chega animado, né? Chega assim e fala, não, nós vamos, né? E o outro dia começa e estamos, quer dizer, na realidade, é mais e mais o nosso modelo previdenciário do Estado brasileiro, da nação brasileira, é de previdência complementar. Hoje nós temos a previdência complementar para todos os servidores públicos obrigatória, ou seja, é das nossas entidades, é uma confiança, a gente tem respondido, já temos aí é, centenas, quase um milhar já, de municípios com planos contratados, as entidades de vocês, muitas de vocês já estão administrando plano de municípios, então isso é importante para a sociedade, quanto melhor for a sociedade, quanto melhor for o benefício, quanto melhor for a velhice do cidadão, melhor será a nossa vida, né? Então nós teremos mais tranquilidade. Então, nesse sentido também tem muito a ver com igualdade, né? Mesmas condições, dentro dos limites de cada um, né? Então, esse fórum hoje também ele se reveste de grande, né? De grande importância. Nesse sentido também aqui, né? A trazer aqui, Excelência Ellen, né? Excelência Ellen de Freitas também tem uma agenda super atribulada, a gente sabe, mas que também separou para nos blindar, né? A sua fala, né? Também é uma fala, quem lida com o direito, a gente sabe disso, e a gente admira muito, né? Juízes, juízas, porque na realidade é humanizar, né? Sente a pessoa ali naqueles momentos, né? Nos momentos mais difíceis, sem dúvida nenhuma, existenciais, a pessoa está lá no judiciário, e aí você vai ter o magistrado, vai ter a magistrada, como a juíza Hélia aqui, né? Na realidade, para sentir e procurar, digamos, resolver aqueles conflitos, né? Conflitos sociais, conflitos difíceis, né? E muitas vezes eu sei que nessas situações, notadamente quando a gente vê a lei da Maria da Penha, muitas vezes a gente vê que, na realidade, as duas partes precisam de cuidados, né? Cada uma nada justifica, mas as duas partes precisam de cuidados, os dois estão frágeis, né? Frágeis naquela, né? Nada justifica, tanto é que tem que ser punido mesmo, mas o fato é que a gente vê assim a fragilidade. Nesse sentido, é o que a gente tem que fazer cada vez mais, né? E que às vezes a gente assistir na mídia, a gente acha que está se distanciando, mas eu não penso assim. A gente tem que humanizar cada vez mais, né? Nós temos que humanizar mais nossas relações, nós temos que estar cada vez mais próximos, nós temos que cada vez mais solidários, quer dizer, nós temos que cada vez mais justificar a confiança que o ser humano tem nele, no outro ser humano, no outro ser humano. Nós temos que trabalhar nisso. E um evento como esse, né, Raquel, Cláudia, Excelência Ellen aqui, ele nos fortalece, nos revigora e para a gente continuar, humanizar cada vez mais a sociedade, tentar mais. Nosso segmento é um segmento social por excelência, né?
e nós temos, assim, um despertar, né? Então, a gente desperta, trabalha e sabe que as pessoas confiam na gente. Então, parabéns pela realização, gratidão aqui, né? Do fórum aqui, equidade, diversidade, sem dúvida nenhuma, é necessário a gente mergulhar cada vez mais nisso, levar cada vez mais conhecimento, né? E a gente sabe que nós vamos sair daqui muito melhores. Então, Excelência Hélio, nossa gratidão, viu? O nosso reconhecimento. A gente sabe que a gente não sabe, mas a gente imagina como deve ser duro ser uma magistrada, ser uma juíza. Na realidade, a gente sabe, a gente imagina, porque de vez em quando a gente vê os problemas que chegam para o judiciário. Então, muito obrigado, né? É um bom evento, mas mais do que nunca, esse evento é para vocês, né? Para essas centenas de pessoas que estão aqui ligadas, vai ficar disponível e, na realidade, a gente se sente num evento desse, até eu falei, não, faço questão de fazer abertura, porque num evento desse, é um evento que a gente se humaniza mais, a gente se aproxima mais e a gente sente aquilo que há de melhor. É realmente a solidariedade, a proximidade com as pessoas. Então, parabéns, parabéns a todos, muito obrigado, obrigado mesmo. O segmento vai bem, nós estamos animados, a gente está fazendo acontecer, nós estamos realizando, a gente tijolo por tijolo, vai colocando a argamassa, vai juntando, e nós vamos fazendo a nossa construção. Mas a nossa construção é sólida. Então, na realidade, vocês são a prova disso. Então, muito obrigado a todos, e eu acredito que vai ter um espaço aí para questões e para comentários, sem dúvida nenhuma, quem nos assiste vai contribuir com muito. Um bom dia a todos, e Raquel, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite para participar. Excelência, mais uma vez, muito obrigado, a nossa gratidão, vindo a São Paulo, nossa sede é na Nações Unidas 12551, lá no WTC, lá no Shopping D&D. Estamos esperando uma visita da senhora, que vai nos dar muito prazer. Muito obrigado, viu? Obrigado e um bom evento a todos. Obrigada, doutor Jarbas. Passar a palavra para a Excelência Ellen de Freitas Barbosa. Bom dia, né, a todos e todas. Obrigada, Raquel. Na sua pessoa, agradeço, né, a todas as entidades o convite para estar aqui hoje falando, né, sobre a Lei Maria da Penha. Como o doutor Jarbas disse, informação é muito importante, informação é poder, e informação salva vidas, né? Eu posso compartilhar um slide? Claro, claro. Está no modo exibição? Tá sim. Então, eu vou começar, né, falando sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, o que fez, né, o que levou ao surgimento da Lei Maria da Penha, mas para começar, eu vou passar um videozinho de sensibilização. Ah, Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8, Che vuoi fare da grande? il pompiere, il cacciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone, che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità solo i capelli. Tutto. Sarebbe lei la bambina. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza.
falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Ce lo do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono uomo. Dalle un bacino. Te lo posso dare sulla bocca o sulla guancia? Então, né, enquanto sociedade, né, quando os meninos deixam, né, de acreditar que não se deve bater em mulheres e quando, né, que homem não bate em mulher, quando muda, né, esse comportamento. Aí o que diz, a gente diz da influência, né, da sociedade, a gente vive em uma sociedade patriarcal, machista, né, onde são passados determinados valores, né, a gente ouve sempre dizer, né, que homem não chora, homem não demonstra seus sentimentos, né, que o homem é o chefe do lar, o homem é o responsável pela manutenção da família, e, né, uma pressão, tantas cobranças, né, acabam desenvolvendo uma violência mais à frente em razão dessa dificuldade de lidar com as emoções, né? Dr. Jarbas falou muito bem, né, sobre homens e mulheres, né, nessa questão do combate à violência doméstica. A gente sempre diz que a luta contra a violência não é uma luta contra os homens, né? É uma luta contra a violência em si. A gente quer, né, que tanto homens e mulheres estejam engajados na diminuição dos índices de violência. Começar a falar especificamente, né, da Lei Maria da Penha, de onde, né, surgiu a Lei Maria da Penha, o que deu, né, aso à criação da Lei Maria da Penha. Né, antes, né, da existência da Lei Maria da Penha, que é de 2006, esse ano, no mês de agosto, a gente está completando 18 anos, falando que a Lei Maria da Penha, né, completou a maioridade, a gente tinha algumas convenções internacionais muito importantes. A Convenção CEDAW, que é a Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Essa convenção está em vigor desde 81, mas ela só foi, né, adotada integralmente pelo Brasil em 1994. Essa convenção foi o primeiro tratado internacional a dispor sobre os direitos humanos da mulher. E ela tem, né, como objetivo, né, promover essa igualdade de gênero, né? Ela busca reprimir qualquer discriminação contra as mulheres. Já a Convenção de Belém do Pará, né, é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Ela tem o nome de Convenção do Belém do Pará, ela é uma convenção internacional, mas ela foi, né, o encontro foi realizado no Brasil, em Belém do Pará, por isso a gente tem esse nome de Convenção Belém do Pará. Ela, pela primeira vez, estabeleceu, né, que todas as mulheres têm direito a uma vida livre de violência, né? E ela trata, né, a violência contra a mulher como uma violação dos direitos humanos. Ela também foi adotada pelo Brasil em 1994. E lá no artigo 3º diz que toda mulher tem direito a ser livre de violência, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Isso, né, eu queria parabenizar a entidade por estar, né, preocupada com a questão da violência contra a mulher,
porque violência doméstica, né? Qualquer pessoa, qualquer mulher, qualquer pessoa do gênero feminino está sujeita, independente da classe social, né, da religião, né, da profissão. Nós temos aí, recentemente, uma delegada, inclusive, que trabalhava no combate à violência doméstica, vítima de feminicídio. Nós já tivemos no estado do Rio de Janeiro uma juíza vítima de feminicídio, e isso para mostrar que a violência não escolhe classe social. A gente tem algumas questões de interseccionalidade, que mulheres negras, né, estão mais sujeitas à violência, são as maiores vítimas de feminicídio, mas todas as pessoas do gênero feminino, independente da classe social ou da raça, estão sujeitas a sofrer violência doméstica. E a gente tem uma recomendação geral, né, da ONU, a recomendação geral 33 de acesso à justiça, né? O direito de acesso à justiça para mulheres é essencial à realização de todos os direitos protegidos pela Convenção da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. O direito de acesso engloba justiciabilidade, disponibilidade, acessibilidade, boa qualidade, provisão de remédios para as vítimas e a prestação de contas do sistema de justiça. E essa questão do acesso à justiça é muito importante, porque a gente passou, né, alguns anos por uma pandemia, e nessa pandemia a gente viu crescer, né, os casos de violência doméstica, e o acesso à justiça, o acesso às medidas protetivas ficou muito em evidência na pandemia, então a gente trabalhou muito sobre isso, e hoje, né, a gente tem facilitado o acesso à justiça das mulheres vítimas de violência doméstica, atendendo essa recomendação geral 33. A gente tem também a recomendação geral 35 sobre violência de gênero contra as mulheres, no Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Né? Essa recomendação, ela determina que todos os estados são responsáveis por prevenir, né, a violência doméstica. Ela determina que todos os estados capacitem seus agentes, né, para que eles estejam aptos a receber, né, as denúncias de violência doméstica e a tratar essas denúncias de violência doméstica. Né? E como surgiu, né, a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela surgiu em razão de uma determinação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. A Maria da Penha, uma biofarmacêutica, ela sofreu em 1981 duas tentativas de homicídio, né? Na época a gente não tinha ainda a figura do feminicídio, a figura do feminicídio é de 2015, é mais recente, e a primeira, né, foi simulada uma tentativa de assalto, e ela levou um tiro e ela ficou paraplégica. E ela voltou, né, quando ela foi internada, ela voltou para casa aos cuidados do agressor, né, que era o seu marido, e ele tentou novamente e ela foi eletrocutada durante o banho, né? Ela conseguiu sobreviver novamente, mas no Brasil, né, em 1981, a gente não tinha uma legislação específica para tratamento da violência doméstica contra a mulher. Isso, o poder, né, o sistema de justiça, né, a legislação entendia que essa questão, né, a gente tinha até um ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, o Estado entendia que essa era uma questão que devia ser resolvida internamente entre as famílias, né? Então, o direito não se preocupava com essa questão. Só que, como eu disse anteriormente, internacionalmente, essa questão já tinha um outro olhar, né, um outro tratamento. Então, algumas associações, né, e organizações feministas que tratavam da questão da violência contra a mulher, com base nas convenções internacionais, levaram o caso da Maria da Penha, da biofarmacêutica, até a OEA para que esse caso fosse julgado, porque ela sofreu duas tentativas de homicídio e nada havia sido feito para que o seu marido fosse punido, né? No final, né, quando ele foi julgado, já estava quase próximo de prescrever o crime e ele efetivamente ficou preso por apenas 2 anos. Então, no julgamento do caso da Maria da Penha Fernandes, que é o caso 12.051, a Organização dos Estados Americanos
fez várias recomendações, né? É interessante que durante o processo na OEA, o Brasil foi notificado a se manifestar por 3 vezes e nenhuma das vezes o Brasil se manifestou, né? O processo correu, né, teve todo o seu trâmite sem a manifestação do Estado brasileiro, né? Então, as recomendações, né, da OEA para o Brasil em relação à violência doméstica, né, foi que se adotasse uma forma de investigação diferenciada para os casos de violência doméstica, para evitar, né, os atrasos injustificados que impedem o processamento rápido e a punição efetiva do responsável, né, que foi determinado também que o Estado adotasse ações que possam ser instauradas contra o responsável civil das agressões, as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e material pelas violações reconhecidas pela OEA, e o caso foi julgado em 2001 pela OEA. E uma dessas recomendações, né, foi que o Brasil criasse, né, uma legislação específica para os casos de violência doméstica. E a Lei Maria da Penha, né, ela surgiu, né, em razão dessa determinação, dessa recomendação que o Brasil sofreu, e por isso a Lei 11.340 tem o nome de Lei Maria da Penha, né? Dentre as recomendações da OEA está lá a capacitação e sensibilização dos funcionários do sistema de justiça, né? O aumento do número de delegacias especializadas, que fosse incluído nos planos pedagógicos, né, nos currículos escolares, a compreensão da importância do respeito à mulher e os seus direitos, dos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como o manejo dos conflitos familiares, né? Hoje, a gente, com os 18 anos da Lei Maria da Penha, a gente tem pesquisas que demonstram que a Lei 11.340 é uma das leis mais conhecidas no Brasil. Mais de 90% da população sabe da existência da Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, mas efetivamente poucas pessoas conhecem o conteúdo da Lei Maria da Penha. Então, eventos como esse aqui são muito importantes para que a gente possa, né, conhecer o que a Lei Maria da Penha traz efetivamente em proteção, na defesa das pessoas do gênero feminino vítimas de violência doméstica. E é muito importante que todos que estão aqui participando desse evento sejam multiplicadores, né, desse conhecimento, que tenham um olhar diferenciado para as pessoas que estão próximas, que podem estar sendo vítima de violência doméstica, né? A gente ouve aí muita piadinha, precisa da lei do João da Penha, porque os homens também são vítimas de violência. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei punitivista, né? Ela não tem ali na lei, ela não traz os crimes que as mulheres podem ser vítimas. Na verdade, a Lei Maria da Penha é um sistema, né, protetivo, né, para a mulher vítima de violência doméstica, quando as violências ocorrem em determinadas circunstâncias, né? Ela definiu as linhas de uma política nacional de prevenção e atenção ao enfrentamento da violência doméstica. Na verdade, os crimes estão lá no Código Penal e nas legislações especiais, né? Os crimes mais comuns, lesão corporal, né, a agressão, né, a ameaça, a violência moral, os xingamentos, tanto os homens quanto as mulheres podem ser vítimas desses crimes, porque eles estão todos definidos lá na legislação, no Código Penal e na legislação especial, e, né, o sujeito, a vítima, não tem diferenciação se é homem ou mulher. O que acontece é que quando aqueles crimes que estão lá no Código Penal, né, eles acontecem nas circunstâncias elencadas pela Lei Maria da Penha, essa vítima do gênero feminino vai ter uma proteção especial, né, trazida pela Lei Maria da Penha. Então, esse sistema protetivo, né, ele criou um mecanismo judicial específico para o julgamento dos casos de violência doméstica, que são os juizados de violência doméstica e familiar contra as mulheres.
Eu sou juíza no interior do Rio, na comarca de Três Rios, e estou à frente de um juizado de violência doméstica há aproximadamente 15 anos, né? A Lei Maria da Penha inovou com uma série de medidas protetivas, né, para ajudar as mulheres vítimas de violência a vencer o ciclo da violência. Ela reforçou a atuação das delegacias de atendimento à mulher e da Defensoria Pública. Ela traz que em todos os atos do processo a vítima de violência doméstica deve estar acompanhada, né, deve ter um atendimento jurídico, e como eu disse, ela não é uma lei punitivista, né? Ela não possui caráter penal. Na verdade, a gente tem um único crime hoje na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, e esse crime foi incluído posteriormente. Originalmente, né, ela não tinha nenhum crime previsto, né, na sua essência. E a Lei Maria da Penha é considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica. Mas, em contrapartida, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. A gente tem a terceira melhor lei do mundo, mas é o 5º país que mais se mata mulheres pelo simples fato de serem mulher, né? Então, o que falta, né? A Lei Maria da Penha, ela traz aí várias diretrizes, né? Então, falta que as pessoas efetivamente conheçam a Lei Maria da Penha e que ela efetivamente seja aplicada, né? Eu falo, a Lei Maria da Penha, ela é tão especial, primeiro, ela inovou, trazendo vários tipos de violência, né? Ela trouxe as medidas protetivas e ela trouxe, né, uma atuação em rede, né? Ela criou uma política pública unificada entre todos os poderes do Estado. Ela determina que o Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo atuem em conjunto, né, para que, criando políticas públicas para que fortaleçam a mulher, para que ela consiga romper o ciclo de violência. Tá lá, a gente fala que é a atuação em rede, né? E o artigo 8º da Lei Maria da Penha estabelece a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Então, a Lei Maria da Penha chama essa atuação em conjunto e chama também as entidades privadas, né? A gente, logo depois da pandemia, a gente teve um conjunto, né, de leis tratando sobre a questão da violência doméstica, e a gente teve a lei do sinal vermelho, né, que chama todas as entidades públicas e particulares, né, a criar mecanismos para receber denúncias de violência doméstica e fazer o encaminhamento dessas denúncias, né, saber como acolher a mulher vítima de violência doméstica e fazer os encaminhamentos, né, para rede de atendimento. E agora, em junho, a gente teve uma lei recente, que é a Lei 14.899, que dispõe sobre a elaboração e a implementação de um plano de metas para enfrentamento integrado da violência doméstica e familiar contra a mulher, da Rede Estadual de Enfrentamento da Violência contra a Mulher e da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica. Como eu disse, né, a Lei Maria da Penha ainda está longe de ser efetivo 100% aplicada. E uma das questões mais importantes para que a mulher, né, depois de fazer a denúncia, consiga, né, sustentar essa denúncia e se manter afastada do ciclo da violência, é que ela tenha uma rede, né, de atendimento, uma rede de apoio, para que ela possa se inserir no mercado de trabalho, para que ela tenha um atendimento psicológico, para que ela entenda de fato, né, a situação no que ela está envolvida. E isso, infelizmente, não veio sendo aplicado. Então, essa lei recente, né, vem
trazer, né, uma importância sobre a criação dessa rede de atendimento e da rede de enfrentamento e estabelece, né, determina a implementação desse plano de metas, né, para enfrentamento integrado da violência doméstica e estabelece que somente se criado esse plano, né, pela União, pelos estados e municípios, haverá repasse de verbas para o combate à violência doméstica, né? Essa lei dá aí um prazo para que os estados e os municípios, né, criem esse plano de metas para enfrentamento à violência, e a gente espera que agora com esse reforço, né, da Lei 14.899 sobre o artigo 8º da Lei Maria da Penha, que a gente avance, né, nos municípios, principalmente nesses municípios pequenos do interior, na criação de políticas públicas destinadas ao enfrentamento da violência doméstica e ao atendimento da mulher em situação de violência. E o que é, né, violência doméstica para a Lei Maria da Penha? O conceito de violência doméstica, né, está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. A violência doméstica e familiar consiste em qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, a gente não aplica a Lei Maria da Penha em todos os casos de violência contra a mulher. Eu falo que, infelizmente, né, nós, mulheres, estamos sujeitas aos mais diversos tipos de violência, né? Assédio no trabalho, assédio, né, nas instituições de ensino, assédio nos meios de transporte, violência na rua, violência urbana, né? Mas a Lei Maria da Penha não se aplica a todas essas violências sofridas, né, pelas pessoas do gênero feminino. Então, quando que a gente aplica a Lei Maria da Penha? Em que tipo de violência? A primeira regra para a gente aplicar a Lei Maria da Penha é que a vítima precisa ser sempre do gênero feminino. Não necessariamente mulher, né, do sexo feminino, mas a gente aqui trata com o gênero, qualquer pessoa que se identifique com o gênero feminino. Então, mulheres trans, né, sendo vítima de violência doméstica nos casos indicados pela Lei Maria da Penha, vão poder fazer uso dos benefícios da proteção trazida pela Lei Maria da Penha. Mas, além da vítima ser do gênero feminino, né, a gente aplica a Lei Maria da Penha quando essa violência acontece em 3 hipóteses. A primeira dela é quando a violência ocorre no âmbito da unidade doméstica, né? A gente fala da unidade doméstica, a gente coloca ali como um espaço físico, como um lar, né? No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, aqui é a violência que acontece dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de um apartamento. Às vezes a gente tem, né, principalmente em locais de universidades, repúblicas, né, estudantes dividindo ali a mesma casa, às vezes colegas de trabalho dividindo a mesma casa, então as pessoas morando ali sobre o mesmo teto, né, e uma pessoa do gênero feminino sofrendo violência, a gente vai aplicar a Lei Maria da Penha. A segunda hipótese de aplicação da Lei Maria da Penha é quando a violência ocorre dentro da família. Aí a família é compreendida como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, não só a família de sangue, mas também aquelas pessoas que a gente considera como da família, que cresceu junto, né? Às vezes a gente não é nosso primo, mas como cresceu ali, a gente considera primo, considera filho, né? Também, né, a família do vínculo decorrente de adoção, que é o vínculo que vem por vontade expressa. Então, acontecendo uma violência dentro da família, né, a vítima sendo do gênero feminino, a gente aplica a Lei Maria da Penha. Então, a gente tem casos aí de pais e padrastos contra a filha, briga entre irmãos, né, de filhos em relação à mãe e os avós, né, acontecendo uma agressão, né, dentro da família, a gente aplica a Lei Maria da Penha. E o último caso de aplicação da Lei Maria da Penha é dentro das relações íntimas de afeto. Né, a maioria dos casos de aplicação da Lei Maria da Penha ocorre, né, dentro da relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de morarem juntos ou não. Então, a gente tem aí o casamento, né, a relação de união estável, né, de companheiro, né, a relação de namoro, tanto durante a relação quanto após o fim da relação, independente de quanto tempo, né, aquela relação já terminou. Às vezes a gente acompanha, né, casais que se separaram já há 3, 4 anos, e depois desse tempo, a mulher inicia um novo relacionamento, e isso é o suficiente para poder fazer surgir um comportamento agressivo do ex-companheiro, mesmo tendo tanto tempo, tendo passado tanto tempo do término da relação, a gente vai aplicar a Lei Maria da Penha. Então, a única hipótese que as pessoas precisam residir, morar junto, né, é quando a violência ocorre dentro da casa, quando as pessoas não têm vínculo familiar ou vínculo, né, ou relação íntima de afeto. Quando as pessoas têm vínculo familiar ou estão em uma relação íntima de afeto, não há necessidade de que morem, né, sobre o mesmo teto para que a gente aplique a Lei Maria da Penha. Então, a gente não aplica a Lei Maria da Penha no assédio que ocorre dentro do trabalho, no assédio dentro das unidades de ensino, no assédio que as mulheres sofrem nos meios de transporte, né, na violência sexual que acontece na rua, né, a gente só aplica a Lei Maria da Penha nessas 3 hipóteses, quando a vítima é do gênero feminino, quando a violência acontece dentro de casa, dentro da família, ou dentro de uma relação íntima de afeto. Por que somente nesses casos? Porque nesses casos a vítima tem uma proximidade tão grande com o agressor que ela precisa de um tratamento, de um acolhimento diferenciado da nossa legislação, para que ela possa, né, romper essa violência e seguir, né, afastada desse agressor. E quais são os tipos de violência, né, que a pessoa do gênero feminino pode sofrer dentro de casa, dentro da família ou dentro das relações íntimas de afeto? A Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência. A primeira delas é a violência moral. É a conduta que configura calúnia, difamação ou injúria. São os xingamentos, né? Vagabunda, piranha, você não vale nada. E, infelizmente, né, essa conduta, esse tipo de violência hoje está muito normalizada na nossa sociedade, mas configura, né, um dos tipos de violência contra a mulher. Na verdade, a gente fala, né, que a violência começa, né, com a violência moral, com a violência psicológica, e muitas pessoas não conhecem esse tipo de violência e só se dão conta de que são vítimas de violência quando ocorre a violência física, que é aquela que deixa marcas, né? O segundo tipo de violência elencado pela Lei Maria da Penha é a violência psicológica, que é toda ação ou omissão que causa dano à autoestima, né? São ações praticadas por parte do agressor que fazem com que a vítima fique dependente emocionalmente dele, né? Ela se afasta da sua rede de apoio, das suas amigas, da sua família, né? Ele começa, sabe aquela sua amiga de infância, né? Ela não é bem falada, eu não quero que você ande com ela. Você não vai trabalhar porque mulher minha não precisa trabalhar, você fica em casa. Mulher minha não usa batom vermelho, não corta o cabelo dessa forma. E depois, com o passar do tempo, né, quando essa mulher já está longe da sua rede de apoio, né, com a autoestima baixa, quando ela tenta sair dessa relação, ele começa com falas de ninguém vai te querer, se eu te largar, você vai ficar sozinha, você nunca vai conseguir um emprego, você não é boa o suficiente. São todas falas, né, que causam dano à autoestima da mulher. E a violência psicológica, né, ela pode durar por anos e ter consequências terríveis, às vezes pior que a violência física, né? A gente sabe de mulheres que entram em depressão, que atentam contra a própria vida, tudo em razão da violência psicológica sofrida. A gente tem a violência patrimonial, que ocorre quando o autor retém, subtrai ou destrói os bens da vítima. Né? Na mídia, recentemente, a gente viu casos, né, de artistas, de cantoras que estavam sendo vítimas de violência patrimonial,
que apesar de serem, né, detentora do patrimônio, não tinham nenhum controle sobre ele, e a gente percebe isso no dia a dia, mulheres que estão no mercado de trabalho, mas que não conseguem decidir, né, ter ingerência sobre o salário recebido. Isso ocorre também, né, quando o agressor ele contrai dívidas em nome, né, da companheira, da esposa, e retém, né, objetos. A gente tem a questão do celular, e a gente percebe que muitas agressões físicas começam com essa violência patrimonial do autor querendo ter acesso ao celular da vítima, né? O celular é um bem pessoal, a mulher não está obrigada a entregar ou ceder a senha, né? Para que o seu companheiro tenha acesso ali às suas redes sociais, às suas conversas. Mas isso, né, vem, né, dos resquícios da nossa legislação, né? Como eu disse, né, a Lei Maria da Penha ela só tem 18 anos, né? A nossa Constituição de 88 foi a primeira a legislação no nosso país a estabelecer o direito entre homens e mulheres. Então, antes disso, a gente tinha aí uma legislação extremamente machista que concedia direitos aos homens em detrimento das mulheres, né? E a gente tinha aí uma separação, né, com culpa, que se provada uma traição, né, o cônjuge que traiu perdia alguns direitos. Isso hoje não existe mais, né? Mas isso ainda fica, né, no subconsciente das pessoas e muitos querem, né, ter acesso ao celular e às redes sociais para provar uma traição que às vezes nem existe. E isso, né, essa questão da traição hoje, né, recentemente o Supremo Tribunal Federal ele fixou uma tese da inconstitucionalidade da legítima defesa da honra, né? Infelizmente, vários autores, né, de feminicídio, né, de homens que matavam suas mulheres, eram absolvidos no tribunal do júri com a tese de que mataram para salvar a sua honra, né? Porque foram traídos. E hoje isso é inadmissível, nada que a mulher faça dar ao homem o direito de agredi-la, muito menos de tirar a sua vida. A gente não pode admitir que a honra de um homem seja mais importante do que a vida de uma mulher. Então, essa questão hoje sequer pode ser mencionada nos processos relacionados à violência doméstica e também, né, à violência sexual. O quarto tipo de violência elencado pela Lei Maria da Penha é a violência sexual, que é a ação cometida para obrigar a mulher a ter relações sexuais ou a presenciar práticas sexuais contra sua vontade. A gente tem também considerada violência sexual o controle de métodos contraceptivos, né, obrigar, né, a realização de aborto, e essa questão dos métodos contraceptivos, né, a Lei Maria da Penha prevê isso como uma violência sexual desde 2006, mas somente no ano passado a gente teve uma lei deixando de exigir a autorização do marido ou do companheiro para que a mulher colocasse DIU ou realizasse, né, ligação de trompas, né? E da mesma forma, a violência psicológica, né, ela está na Lei Maria da Penha como um tipo de violência desde 2006, mas somente em 2021 a gente passou a ter um crime de violência psicológica. Então, antes da gente ter um crime de violência psicológica, a pessoa do gênero feminino que sofria esse tipo de violência tinha proteção da Lei Maria da Penha, mas o autor não era processado criminalmente por nenhum crime, porque a gente não tinha, né, essa figura no Código Penal. E em relação à violência sexual, a gente evoluiu também para reconhecer o estupro dentro das relações íntimas de afeto, né? O estupro dentro do casamento, o estupro dentro da união estável ou dentro de uma relação de namoro. Não é porque eu sou casada, porque eu vivo junto, que eu estou namorando, que a mulher é obrigada a ter relações sexuais no momento, na hora que o parceiro quer.
Mas antigamente isso, né, o sistema de justiça não aceitava, né, essa figura do estupro dentro do casamento, do estupro marital, porque a lei colocava como um dos deveres do casamento a prática de relações sexuais. Mas hoje, com a Lei Maria da Penha, né, as relações elas devem ser consentidas e desejadas por ambos, né? E por fim, a violência física, né, que é aquela que geralmente todos conhecem, que é aquela que deixa marcas, né, que prejudica a saúde ou a integridade, né, do corpo da mulher, né? Então, geralmente as mulheres vêm sofrendo violência psicológica, violência moral, patrimonial, mas só se dão conta de que são vítimas de violência doméstica quando acontece a violência física que está ali, né, que deixa marcas, que deixou um resultado. E, né, por que como eu disse, né, a Lei Maria da Penha é uma lei muito especial, porque, né, ela tem um sistema protetivo, inovou nos tipos de violência, né, prevê essa atuação em rede e também, né, tem aí as medidas protetivas de urgência. O que são as medidas protetivas de urgência? As medidas protetivas de urgência são concedidas pelo juiz para tirar, né, a pessoa do gênero feminino da situação de violência e evitar que ela volte a sofrer novos tipos de violência, né? Essas medidas protetivas, elas têm que ser analisadas pelo juiz num prazo máximo de 48 horas, né? Até depois de apresentado o pedido pela vítima. E o que consiste essas medidas, né? Se o autor da violência tem porte ou posse de arma, né, a gente vai ter a restrição e o recolhimento dessa arma, mas as medidas mais comuns são o afastamento do agressor do lar, né, do domicílio, do local de convivência com a ofendida. Se eles moram juntos, ele vai ser retirado do lar e ele vai ser proibido de retornar para o lar, e o juiz também fixa uma distância. O agressor ele é proibido de se aproximar, né, da vítima, dos seus familiares, e a gente fixa um limite de distância, normalmente entre 200 e 300 metros. Né? Tem a proibição de manutenção de contato. Então, as mais comuns: afastamento do lar, proibição de contato, proibição de aproximação. O agressor é retirado do lar, não pode se aproximar e não pode manter contato. Não pode manter contato por nenhum tipo de contato, nem por rede social, nem por telefone, nem por WhatsApp, não pode mandar recado, né? Não pode mandar e-mail. A gente fala que a mente do ser humano é muito criativa, né? Eu peguei um caso que, mesmo que ele quisesse mandar recado pelas redes sociais, ele não conseguia, nem pelo WhatsApp, porque ele estava bloqueado. O que ele fez, então? Ele passou a mandar Pix de 1 centavo, né, que é um absurdo o valor Pix não ter um limite mínimo, e no Pix pode ir uma mensagem, né? E em cada Pix de 1 centavo tinha uma mensagem do agressor para a vítima com uma ameaça. E ele mandava mais de 10 Pix de 1 centavo por dia com ameaças ou falas para a vítima que ele não podia se aproximar e manter contato. A gente tem também a proibição do agressor de frequentar determinados lugares, como a casa ou o trabalho da vítima. Por exemplo, sabe que a vítima integra um grupo que se reúne toda quarta-feira numa determinada igreja. Sabe que ela trabalha num determinado local. Então, nesses locais, né, que a vítima, já é certo da vítima estar, ele não pode se aproximar, ele não pode frequentar esses locais no momento que a vítima lá está. Né? Se a violência é destinada também aos filhos, né, a gente tem também a restrição ou a suspensão das visitas do agressor aos dependentes. A gente, às vezes, vê a violência, na violência psicológica, o agressor usar os filhos. Né? Se você... Desculpa. Se você me deixar, eu vou tirar seus filhos, eu vou me matar, eu vou matar seus filhos. Então, quando a gente percebe, tem uma violência endereçada aos filhos, né, como medida protetiva também, a gente suspende, né, essa visitação e o contato do agressor com as crianças. Né, tem a prestação de alimentos provisórios, então a mulher, né, se ela depende
economicamente do agressor. Se ela tem filhos com o agressor, como medida protetiva, o juiz vai fixar ali uma pensão para essa mulher, né, enquanto a questão é resolvida lá no juízo da vara de família. Essas medidas protetivas, elas são concedidas pelo juiz da violência doméstica, mas elas também podem ser concedidas em outros processos, como na vara de família, caso seja noticiado a violência doméstica nos processos. E nessa questão, né, do afastamento do lar, principalmente, a gente não discute aqui quem é o proprietário da casa, né? Se a casa é do agressor, se a casa é da vítima, se a casa é dos familiares do agressor. Ocorrendo a violência doméstica, independente de quem é o proprietário da casa, o agressor é afastado do lar, né? A questão da divisão dos bens, de quem tem direito, né, a ficar com o imóvel, isso vai ser discutido posteriormente na vara de família, quando for feita a partilha e a divisão dos bens, né? Aqui, inicialmente, noticiada a violência doméstica, o que a gente quer é proteger essa vítima, evitar, né, um crime mais grave, então a gente não discute, né, essas questões. A gente tem também como medida protetiva, né, a gente pode determinar o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Hoje a gente tem, né, os grupos reflexivos para homens autores de violência, são grupos onde esses homens vão repensar, né, o que fez, né, o que contribuiu para que eles se tornassem autores de violência doméstica, e eles vão ali ressignificar o seu comportamento, né? Esses grupos têm por finalidade essa mudança de comportamento, porque pesquisas mostram que a maioria das vítimas de violência doméstica, ela não quer a punição ou a prisão do seu agressor, ela quer manter a sua família, né? Ela quer continuar com o seu companheiro, mas num ambiente livre de violência. A gente pode também encaminhar, né, o agressor para acompanhamento psicossocial, acompanhamento para tanto psicólogo como psiquiatra, encaminhamento da ofendida, dos dependentes para programas de atendimento, de proteção, de atendimento. Se no momento da ofendida, da agressão, a vítima sai de casa, a gente determina que ela volte para o lar, né? Se ela não quiser voltar para aquele ambiente, quer ir para outro lugar, a lei garante, né, que ela seja acompanhada por policiais para tirar os seus bens pessoais, porque se ela voltar em casa sozinha, é um risco dela sofrer nova violência. E se ela mudar, né, de bairro, às vezes em cidades grandes, mudar de bairro como se equivale a mudar de uma cidade no interior, né? Ela tem direito de levar seus filhos para a escola ou para a creche mais próxima da sua atual residência, isso independente da existência de vaga nessa nova escola ou nessa nova creche. Ela sendo vítima de violência doméstica, essa nova escola e essa nova creche tem que receber essas crianças. Né? A mulher também tem direito de mudar o seu local de trabalho, né? Caso seja funcionária pública ou trabalhe numa empresa que tem, né, sedes ou filiais em outras localidades. É tudo isso garantido, né, pela Lei Maria da Penha. E, em atenção àquela recomendação 33 que eu falei no início, né, sobre o acesso à justiça, na pandemia, a gente percebeu uma grande dificuldade das mulheres vítimas de violência doméstica de ter acesso às medidas protetivas, de fazer o pedido de medida protetiva. Como elas estavam em casas muito próximas do seu agressor, elas tinham um controle maior sobre o seu ir e vir, né? Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a UFRJ, criou o aplicativo Maria da Penha Virtual. Esse não é um aplicativo que a gente baixa no celular e que fica, né, ali. Na verdade, ele é um web aplicativo, é um link, né, que a pessoa do gênero feminino que deseja uma medida protetiva acessa esse link. Quando ela acessa, aparece um formulário, ela vai preenchendo ali o formulário, ela relata a violência que ela sofreu, ela indica, né, ela marca quais as medidas protetivas que ela quer, e quando ela termina de preencher esse formulário, um pedido de medida protetiva é
encaminhado para o juiz competente de acordo com o CEP que ela cadastrou. E quando ela envia esse formulário, não fica no celular ou no computador nenhum resquício de que ela usou esse aplicativo. E isso garante a segurança, né, da vítima, porque se o agressor, que às vezes controla o celular, controla o computador, verificar que ela fez um pedido de medida protetiva, esse espaço de 48 horas, né, até a análise dessa medida protetiva, né, ele vendo esse pedido é um motivo para ela sofrer, né, novas violências, inclusive ser vítima de feminicídio. Então, esse aplicativo ele garante, né, o acesso às medidas protetivas com total segurança à vítima. E, né, por que a gente tem tantos casos, né, de violência doméstica? Segundo a Organização Mundial de Saúde, não há um único fator que explique por que algumas pessoas se comportam de forma violenta em relação às outras, ou por que a violência ocorre mais em algumas comunidades do que em outras. A violência é o resultado da complexa interação de fatores individuais, de relacionamentos sociais, culturais, ambientais. Entender como esses fatores estão relacionados à violência é um dos passos importantes na abordagem da saúde pública para evitar a violência. A gente fala, né, que tem algumas questões que potencializam, né, a violência contra a mulher, né? Consumo de álcool e drogas. Não é porque eu estou bêbado que eu usei drogas que eu vou bater, né, na minha companheira, na minha mulher. Na verdade, isso é um comportamento que já está interiorizado em mim, que é potencializado quando eu faço, né, quando eu consumo álcool e drogas. A gente tem também o ciúme e a cultura machista como potencializador da violência contra a mulher. E a gente tem aí na cultura machista, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e tem mulher que gosta de apanhar, né? A violência, né, contra a mulher é muito complexa, né? Tem vários fatores envolvidos e é muito difícil romper o ciclo da violência. Então, como as mulheres têm muitas dificuldades de romper esse ciclo, né, a gente tem essa cultura machista de que fala que tem mulher que gosta de apanhar. Eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre o ciclo da violência, como ocorre, né, a violência doméstica, principalmente, né, a violência que ocorre nas relações íntimas de afeto e a violência intrafamiliar. Esse é um estudo, né, internacional que baseia toda, né, a criação, né, da Lei Maria da Penha e o funcionamento, né, da rede de atendimento às vítimas de violência doméstica, para que a gente possa ajudar a vítima de violência doméstica e evitar que ela seja novamente revitimizada pelo sistema de justiça, pelo sistema de acolhimento. A gente precisa conhecer e entender o ciclo da violência. O ciclo da violência, ele é formado por 3 fases. A primeira fase, que a gente fala que é a fase da tensão, né, que é normalmente ali onde ocorre a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, né? A vítima vai se comportando de forma, né, a fazer tudo do jeito que o seu agressor deseja para não criar, né, um atrito, né? Então, se ele não gosta que eu saia à noite, eu não vou sair à noite. Se ele não gosta que eu vá para o trabalho de Uber, eu não vou de Uber, eu vou de metrô. Mas aí, se um dia eu estou atrasada e peguei um Uber e ele não gosta, aquilo vai criar um atrito, né? E essa fase da tensão, ela evolui até que a gente chega na fase da explosão, que é onde efetivamente ocorre a violência física, né? Onde a vítima fica efetivamente machucada com uma marca no corpo. E depois dessa fase da explosão, né, ao invés da gente ter ali o término dessa relação, o fim da relação, a gente vem aí para a fase da lua de mel, né? A gente sabe que na lua de mel é aquela fase gostosa do relacionamento. E o que acontece nessa fase da lua de mel? Esse homem, né, ele tem aí um pseudo
arrependimento, né? Ele volta a se comportar como era no início do relacionamento, ele jura que ele nunca mais vai fazer aquilo, ele promete que foi um descontrole, que ele a ama, que aquilo não vai acontecer. E a mulher, ela tem aí um sentimento de ambiguidade. Ao mesmo tempo que ela está ali com muita raiva, né, porque ela está machucada, ela tem também um sentimento, né, de amor por aquele homem, né? Porque ninguém se apaixona por uma pessoa ruim, né? O homem, autor de violência, ele não mostra esse comportamento desde o início. Às vezes tem alguns sinais que a gente não está preparada para perceber, né? E quando, né, esses sinais efetivamente se mostram, né, a gente já está ali totalmente envolvida. Então, essa mulher que culturalmente foi ensinada de que é responsável pela manutenção do casamento, de que ela é responsável pela família, de que ela precisa, né, na sociedade ter um companheiro, o que ela faz? Ela perdoa essa agressão, né? E o que acontece? Se esse homem, né, não for encaminhado para um grupo reflexivo, para um acompanhamento psicossocial, um acompanhamento psiquiátrico, né, para um tratamento para o uso abusivo de álcool e drogas, dependendo de cada caso, o ciclo se reinicia, né? E o que acontece? Cada vez que esse ciclo se reinicia, a violência física ela vem com uma intensidade maior, até que a gente chega ao feminicídio. É por isso que a gente diz que o feminicídio é um crime que ele pode ser evitado, porque se a gente consegue, né, romper o ciclo da violência nas primeiras vezes que ele ocorre, a gente consegue evitar o feminicídio, né? Então a gente precisa fortalecer, né, essa mulher. Geralmente ela procura o sistema de justiça logo em seguida à fase da explosão, ou às vezes até porque algum familiar ou algum vizinho chamou a polícia e ele foi preso ali em flagrante, mas quando ela chega posteriormente na audiência, ela já volta, né? Ela já volta atrás e quer retomar aquele relacionamento. Com base, né, nos entendimentos acerca do ciclo da violência, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que a lesão corporal, né, o crime de lesão corporal, aquele que deixa marcas, ele é de ação penal pública incondicionada, ou seja, a mulher não pode desistir da ação penal contra o homem. Ela pode retomar o relacionamento, ela pode desistir das medidas protetivas, mas a ação penal continua independente da manifestação da vítima, porque entende que ela está tão envolvida nesse ciclo da violência que a vontade dela está viciada. Então, o processo prossegue independente da manifestação da vontade da vítima com base nesse ciclo da violência. Estudos, né, demonstram que a mulher precisa, em média, passar 7 vezes pelo ciclo da violência para que ela possa, né, efetivamente romper esse ciclo. Mulheres mais cientes de seus direitos, que conhecem, né, a Lei Maria da Penha, né, às vezes nos primeiros sinais, né, na primeira vez que a violência ocorre, se sentem, né, fortalecidas e empoderadas para romper o ciclo da violência. Por isso que informação é poder e salva vidas, né? É importante a gente que às vezes sabe de alguém, né, que está sendo vítima de violência doméstica, ao invés de julgar, né, essa mulher, por que ela não rompe o ciclo, por que ela não pede ajuda, a gente precisa, né, entender, né, as razões que levam essa mulher a permanecer no ciclo da violência, para então tentar, né, ajudar essa mulher. E por que as mulheres aguentam tanto tempo uma relação violenta? O maior de todos os riscos é justamente romper a relação. Procurar ajuda é vivida como vergonha e gera muito medo. Isso principalmente, né, em cidades pequenas, em localidades menores, as pessoas não querem se apresentar, né, como vítima de violência doméstica. Sempre resta a esperança de que o marido ou o companheiro mude o comportamento. A vítima muitas vezes está isolada da sua rede de apoio. Nossa sociedade, infelizmente, ainda não está preparada para lidar com esse tipo de violência.
E, concretamente, há muitos obstáculos que impedem o rompimento. É muito difícil ir a uma delegacia, fazer um registro de ocorrência. É muito difícil, né, falar para a família, né, falar, se reconhecer, né, porque quando a gente expõe uma situação de violência doméstica, a gente está reconhecendo que fez um julgamento errado sobre a pessoa que a gente escolheu para viver com a gente. Isso gera muita dor e muita vergonha. Algumas mulheres também dependem economicamente dos seus parceiros. E deixar uma relação violenta é muito difícil. Na verdade, é um processo e cada uma tem o seu tempo, né? E é muito importante que durante esse processo, que durante esse tempo, né, que cada uma precisa para romper essa violência, esse ciclo da violência, que elas recebam apoio, né, e acolhimento e que não sejam julgadas como mulheres que gostam de apanhar ou que, né, por depender economicamente, têm algum interesse, né, na relação e por isso suportam a violência. Aqui uma pesquisa do Data Senado de 2019, né, 62% das mulheres têm medo do agressor, 32% depende financeiramente, 31% se preocupa com a criação dos filhos, 25% acredita que não existe punição, 17% acreditou que seria a última vez e 17% tem vergonha da agressão. Essa questão das mulheres, né, se preocupar com a criação dos filhos, a gente tem, né, na ideia de que os filhos precisam crescer na presença dos pais. Na verdade, os filhos precisam crescer num ambiente saudável, num ambiente livre de violência, porque as pesquisas demonstram que os filhos, né, criados num ambiente de violência, os meninos, né, tendem a repetir o comportamento agressivo quando se tornam adultos, e as meninas procuram parceiros com aquele mesmo perfil violento que foram acostumadas, né? E essa questão de que não acredita que não existe punição, né? A Lei Maria da Penha tem 18 anos, a gente viveu aí muitos anos efetivamente sem punição para os crimes de violência doméstica, né? Os crimes mais comuns, que são lesão corporal, ameaça, os xingamentos, né, eram tidos pela legislação como crimes de menor potencial ofensivo, e a punição, quando acontecia, era pagamento de cesta básica, pagamento de algum valor a alguma instituição financeira. Hoje, isso é totalmente proibido pela Lei Maria da Penha, não pode nenhuma pena de caráter pecuniário ou pagamento de cestas básicas em relação aos crimes relacionados à violência doméstica. Sobre essa questão, né, dos homens, eu vou passar um videozinho para a gente finalizar, para eu poder dar um tempinho para perguntas. Homem que não trabalha, ele não é homem. Lá no interior é isso, a regra é essa. O homem, ele vai jogar bola, ele quer mostrar para os amigos que ele está bem estruturado, que ele está bem empregado, ele nunca está com dificuldade. Para mim ia ser humilhante chegar em alguém e pedir ajuda. Eu vou falar o quê? Para quem? Os homens têm muitos silêncios a serem quebrados, especialmente quando a gente fala de fragilidade, quando a gente fala desse lugar onde eles não querem estar por medo, né, de opressão. Eu não sei se as crianças hoje em dia ainda ouvem isso, mas eu lembro que eu ouvia que o homem não chora. Aí depois o cara cresce com um monte de coisa sufocada aqui, de alguma maneira isso vai extravasar e provavelmente não vai ser de uma maneira sutil ou correta. Mais do que o silêncio, a gente está numa condição de ensurdecimento. Definitivamente não estamos nos ouvindo. No Brasil, a cada 3 pessoas que morrem hoje, 2 são homens. Eles apresentam maior suscetibilidade às infecções sexualmente transmissíveis, eles estão mais expostos aos acidentes de trabalho, bebem em maior quantidade. Eles representam personagens muito nocivos, porque os homens eles se matam e eles matam aos outros. Esse homem não poderia agir como ele deveria ou gostaria de ser, por tudo que foi ensinado a ele que um homem deve ser, e aí ele reagia diante desse desamparo com a violência. Tudo isso me oprimiu até quando eu escutei a minha esposa dizer, eu estou grávida. Pronto, eu vou querer para o meu filho coisas boas. Não vou querer o que o meu pai fez comigo.
que então seriam caminhos de uma masculinidade possível, de uma masculinidade saudável, que é muito esse lugar de você poder expressar aquilo que você quer expressar, seja o que for, que venha da sua humanidade. Fazer o cuidado da vida, fazer o cuidado da relação, sem a preocupação de estar enquadrado no estereótipo. Quando eu entendi que eu não precisava provar para ninguém que eu era homem, isso foi libertador. Você viu que você não precisa desse pacote para você ser homem. Você se abriu, você conversou comigo, você foi super de boa e você deixou de ser homem por causa disso. Não deixou. Você continua homem, você continua homem, tá todo mundo sendo homem. Porém, você se sente melhor. Primeiramente, a gente se descobre aquilo que está oculto dentro de nós, que possa sair da escuridão. Pode usar tudo isso a favor de uma sociedade melhor. Tem nada a ver com que cor de roupa meu filho vai vestir. Tem a ver com a segurança dele, a autonomia dele ser quem ele quiser ser. Não é uma guerra. A gente precisa crescer junto como sociedade, como grupo mesmo. É um caminho que a gente tem que andar de mão dada. A gente vai ter que implicar todas as pessoas nesse processo. Porque se a gente fala de uma nova ótica, um novo olhar sobre questões estruturais que atravessam todos nós, somos todos nós que temos que ser implicados nessa discussão. Há essa possibilidade, é efetiva e os homens podem sim despertar para uma nova vida. Está mais do que na hora de a gente olhar para isso, de abrir realmente essa caixa. Vou passar que já está em cima, né? Eu recomendo, né? Esse é um trailer do documentário Silêncio dos Homens, e eu recomendo que assistam, porque é muito interessante, né? A forma, né, como a cultura patriarcal, o machismo, impacta no comportamento dos homens, né? Eu vou abrir para perguntas, depois, se sobrar um tempinho, eu passo esse último vídeo aqui no final. Seu áudio está fechado. Maravilha, excelência. Passou muito rápido. Foi muito, muito, muito bom. Tinha comentário o tempo todo. Eu vou passar para o Eduardo e para a Patrícia e eles vão passar as perguntas para a senhora, tá bom? Estamos com um público maravilhoso, uma média aqui de 400 pessoas. Então, é porque está sendo muito bom. Paty, Eduardo. Bom dia, pessoal. Eu vou ler aqui alguns comentários e algumas perguntas também, né? E aí, se a juíza quiser falar sobre esses comentários também, eu vou parar quando tiver alguma pergunta, mas eu vou lendo os comentários, tá? O Vladimir fez um comentário dizendo que é sobre o vídeo, né, que a gente assistiu, o primeiro vídeo, que essa é a natureza do verdadeiro homem. O ditado que ele cita, em mulher não se bate nem com uma flor, o avô dele paterno falava para ele, para o irmão, e eles passaram isso para os filhos. E a Sueli comentou que no contexto, que isso depende muito do contexto familiar, né? Que o contexto familiar pode levar a uma conduta de violência, pois crianças que presenciam essa situação no ambiente doméstico podem enfrentar também diversos problemas. Acho que ela caiu, né? Caiu. Segue, Dudu. Enquanto ela volta. Seu microfone está fechado, Dudu. Despencou, né? Bom dia a todos e a todas. Yurdeli Miranda, o Yurdeli Miranda, tem limite de idade do agressor para ser aplicada a lei? Não, não tem limite de idade. Inclusive, menores podem, né, ser autores de violência, só que aí a gente não aplica, né, o Código Penal, mas sim o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Mas a Lei Maria da Penha também é aplicada no âmbito da infância e da adolescência. Antônio Torquato da Silva. Aqui na minha cidade existe uma mulher que apanha muito do marido. Já foi ameaçada várias vezes pelo marido, que é portador de arma de fogo. Sua casa é toda vigiada por câmera
para que ninguém se aproxime. Se a observação dele. Tá. O irmão advogado também não está nem aí com o problema. É amigo da polícia, que inclusive foi lá e ela não quis representar por conta das ameaças dele. Ela, fisioterapeuta, ou seja, bem instruída, precisou abandonar o emprego para não sair de casa. A família nipônica disse que não quer passar vergonha e que ela tem que suportar o marido. O que fazer nesse caso? Eu acho que aqui na posição de um terceiro, né? Tentar interceder, né? Talvez. Hoje a gente tem, né, 180, que é um número, é um número nacional do Ministério das Mulheres, onde podem ser feitas denúncias, né, por terceiros acerca de violência doméstica, e essas denúncias são encaminhadas, né, aos entes responsáveis para fazer a apuração ou a investigação sobre aquilo que está acontecendo. Isso é muito importante, né, porque geralmente vai para o Ministério Público chama, né, vai chamar a vítima para ser ouvida, e às vezes esse é o empurrão, né, que a vítima precisava, né, saber que tem alguém por ela, né, e quando ela é chamada, né, ela normalmente tem que atender esse chamamento, é uma oportunidade dela relatar o que está acontecendo. Agora, para as pessoas que estão próximas também, é muito importante quando a gente está ouvindo, né, no momento, a violência, que a gente ligue o 90. Né? Tanto no 180 quanto no 90, essa denúncia ela pode ser feita de forma anônima. O que eu preciso é dar elementos que possam, que a vítima e o agressor possam ser identificados, o nome, o endereço, né? O que está acontecendo. Então, eu posso fazer a denúncia mesmo sem aparecer, né, fazendo aquela denúncia. Hoje a gente tem uma lei, inclusive, dos condomínios, né, que diz que todos os prédios têm que ter ali um livro, né, para relatar a violência doméstica, e que os síndicos são obrigados, né, a noticiar as violências que ocorrem, né, naquele condomínio. Valquíria Silva perguntou: o pai fica proibido de ver os filhos por quanto tempo? As medidas protetivas, né, elas não têm um prazo fixo pela lei. Elas vão durar enquanto houver necessidade para resguardar, né, a integridade física e psicológica da vítima e dos familiares. Então, isso é acompanhado, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma equipe de policiais militares, de guardas municipais, que fazem o acompanhamento dessas medidas protetivas, tem equipes técnicas que vão fazendo o acompanhamento, e quando a gente percebe, né, que esse autor que participou de algum grupo reflexivo ou está fazendo algum acompanhamento, que esse risco, né, foi diminuído, essas medidas protetivas elas podem ser revogadas ou modificadas. A Claudineia Barbosa, ela mandou um comentário aqui. Deveria ter um chip na tornozeleira do agressor que mostra no celular da mulher a aproximação do agressor. Hoje a gente tem um sistema de monitoramento eletrônico. Na verdade, nos casos, né, existe um formulário nacional de avaliação de risco, né, esse formulário é preenchido em todos os casos de violência doméstica, e de acordo com o resultado do que foi preenchido nesse formulário, a gente avalia se essa vítima tem um risco, né, um risco baixo, um risco médio ou um risco alto de feminicídio. Nesses casos de risco elevado de feminicídio, quando não é possível a manutenção da prisão, porque um crime de lesão corporal, um crime de ameaça, ele tem uma pena baixa, então não tem como se manter preso o agressor por muito tempo, a gente coloca esse monitoramento eletrônico. E esse monitoramento eletrônico, o agressor ele fica com uma tornozeleira eletrônica e a vítima com um botão do pânico. Esse botão do pânico é um aparelhinho pequenininho, assim como se fosse um celular, e esse monitoramento é 24 horas, né? E essa central de monitoramento, ela coloca ali, né, o endereço do agressor, o endereço da vítima, e estabelece coloca a distância que foi estabelecida na decisão judicial.
E sempre que a pessoa que está realizando o monitoramento percebe, né, antes de, por exemplo, se é 300 metros, antes dos 300 metros, se ele percebe que ele está indo numa rota que pode encontrar a vítima, porque às vezes pode ser um encontro casual numa rua, né? Ela está num determinado local e ele está indo no mesmo local. Esse responsável pelo monitoramento, ele entra em contato com o agressor e fala, se você continuar nessa rota, você vai romper a medida protetiva, né? Aí ele tem a opção de mudar o caminho ou de seguir. Se ele seguir, ele optou por descumprir a medida protetiva e a polícia é automaticamente acionada e a vítima avisada, né, de que ele está indo na sua direção para que ela então possa tomar, né, um caminho de fuga. Esse monitoramento ele tem sido muito efetivo, né? E ele está, hoje, o Ministério das Mulheres tem disponibilizado, né, grande número de tornozeleiras eletrônicas com botão do pânico para trazer uma fiscalização mais efetiva para as medidas protetivas. Valquíria Silva também pergunta: qual a efetividade jurídica nas investigações quanto às acusações feitas pelas mulheres? A efetividade é grande, né? Hoje a gente tem, nos casos de violência doméstica, uma jurisprudência de que a palavra da mulher tem grande valor, né? Inclusive, as medidas protetivas, elas são concedidas, na maioria dos casos, única e exclusivamente com base no relatório, na fala da mulher, porque a violência doméstica, normalmente, ela ocorre, né, entre quatro paredes, longe da presença de testemunhas, inclusive pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco, quando a violência acontece na presença de testemunhas, aquela mulher está num alto grau, né, de vulnerabilidade. Então, a palavra da mulher tem grande importância nos casos, né, de violência doméstica, e essa é o entendimento da jurisprudência. José Jadir Barros tem um comentário e uma pergunta. A Lei Maria da Penha não pode ser confundida como uma afronta a uma situação onde não se resolve apenas com palestras e criação de outros subgrupos de apoio que não pode ser sustentado por uma sociedade onde a vítima agredida precisa sair para buscar diariamente por sustento por uma prole. Sabemos que o Estado não tem como atender a demanda de conflitos existentes na sociedade faltosa com educação e disciplina, que são elementos também falhos na grade de ensino e responsabilidade do Estado. Sendo assim, o escudo de defesa e proteção com mais efetividade e resultado positivo, não só nesse quesito agressão feminina, como também nas falhas ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não seria um engajamento na educação e disciplina? Sim, a gente diz que a gente só vai conseguir mudar essa realidade, né, com a educação. É uma transformação que a gente precisa ao longo tempo. E hoje, né, tem uma legislação que determina a inclusão nos currículos escolares das questões relativas à violência doméstica, questões relacionadas ao gênero, e isso já estava desde 2001, lá na determinação da OEA, no julgamento do caso Maria da Penha, que isso fosse incluído nos currículos escolares. Eu falo que a Lei Maria da Penha, né, quando ela entrou em vigor, muitos questionavam a sua constitucionalidade, falando que ela feria a Constituição, porque se a Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, se eu tenho uma lei que beneficia um determinado gênero, essa lei é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal decidiu, né, que a Lei Maria da Penha é constitucional porque a gente vive, né, uma desigualdade estrutural entre homens e mulheres. Enquanto existir essa desigualdade, a gente precisa da Lei Maria da Penha. Então, a gente precisa aí de ações para reduzir essa desigualdade, e quando a gente conseguir atingir essa igualdade material, substancial, a gente não vai precisar mais da Lei Maria da Penha. Mas, né, organismos aí internacionais, ONGs, que estudam essa questão, diz que mais ou menos em 177 anos a gente vai atingir essa igualdade substancial.
Se bem que hoje em dia a gente tem vivido aí um retrocesso, né? Alguns países, né, principalmente da Europa, que eram muito à frente dos direitos das mulheres, hoje estão retrocedendo em relação aos direitos das mulheres e também em relação aos direitos das comunidades LGBTQIA+. Claudineia Barbosa, as igrejas deveriam debater também sobre violência e dar apoio. Muitas são instruídas pelo pastor a dar uma segunda chance. Na verdade, a mulher separada é mal vista na igreja, e isso piora a situação. Deveriam abordar mais e responsabilizar mais pessoas, que induz a continuidade da agressão. Na verdade, esse comportamento estimula, né? Sim, existe uma pesquisa que fala sobre isso, né, que mulheres de determinadas religiões estão mais sujeitas, né, à violência e não denunciam em razão da orientação que recebem, né, de que são que devem manter a família, de que são responsáveis pelaquela manutenção, que se elas orarem ou rezarem, né, vai acontecer alguma mudança na sua vida, e nisso a violência vai cada vez crescendo mais. Irineu Bonfim, aqui acredito que seja um comentário também, não é uma pergunta. O José Roberto Cardia falou que tudo está relacionado ao início, na educação, e o Irineu Bonfim, jamais a violência. Tudo se resolve com diálogo e entendimentos. Mas que caminho tomar quando a mulher tem comportamento de ciúmes doentio e violenta emocionalmente, como jogar pratos, copos no chão para citar aos vizinhos que está sendo agredida? Aí você diz, saia de casa, mas como tem a questão filhos menores e o que os dois construíram? Diga-me como proceder, é super difícil. O relacionamento ele tem que ter por base, né, o respeito e o companheirismo. Se não tem respeito e companheirismo, não tem como esse relacionamento prosseguir, porque pode descambar para uma violência mais grave. E é muito mais saudável para os filhos, né, que os pais estejam separados, né, do que viver num ambiente de violência. Né? Nessa sequência, eu vi uns comentários sobre mulheres que mentem, né? Menos de 3% das denúncias relacionadas à violência doméstica são falsas denúncias, né? O sistema de justiça ele está preparado, né, para lidar com essas falsas denúncias. E o crime, né, de denunciação caluniosa é um crime muito mais, tem uma pena de pode chegar até 8 anos, do que os crimes relacionados à violência doméstica, que é lesão corporal, que é violência, a ameaça, que normalmente, né, são os crimes falsamente denunciados pelas mulheres, né? Existe exame de corpo de delito, existe a forma como esse relato, né, é feito inicialmente na delegacia e feito posteriormente em juízo, e né, esses casos de denúncias falsas, eles são apurados e punidos pelo Poder Judiciário, e mesmo assim é uma minoria muito pequena, né? Menos de 3% de todos os casos de violência doméstica. Jane Jolie, certas situações de violência contra a mulher só se resolvem depois que a mulher cria coragem para fazer o primeiro boletim de ocorrência. Mas a mulher tem que ter coragem. Depoimento da Jane Jolie. E, às vezes, mesmo depois que ela faz o primeiro boletim de ocorrência, essa coragem dá uma balançada e ela volta, né? E é aí que a gente precisa, né, manter todo o sistema de justiça, toda a rede de apoio e de atendimento preparada, né, para continuar orientando, né, essa mulher que resolveu reatar o relacionamento. Juliana Silva, excelente palestra.
Quando a vítima for uma mulher idosa, qual seria o melhor local de denúncia? Delegacia do idoso ou da mulher? Havendo as duas, tanto faz. Se for uma violência familiar, né, talvez a violência, a delegacia da mulher seja mais específica. A Helenice Melo mandou um comentário aqui para gente. Podemos dizer que em 2023 tivemos avanços e novas conquistas com as leis. Botou aqui a numeração da lei sobre uma pensão especial aos filhos dependentes em razão do crime de feminicídio. E ainda a lei 14.786 de 2023 não é não, implementada em ambientes noturnos, boates, enfim. Depoimento da Helenice da Previndos. Sim, a gente vem avançando muito, né, na questão do combate à violência. Essa lei do não é não, ela entrou em vigor agora, né, no meio do ano, ela foi do ano passado, ela tinha 6 meses aí para as casas noturnas, os locais de show se adaptarem, e é uma lei que destinada a combater não só, né, a violência doméstica, mas a violência de uma forma geral, né, contra mulheres. E ela se espelhou, né, na lei da Espanha, no protocolo do não é não, para estabelecer, né, que as casas noturnas estabeleçam aí um protocolo para atendimento quando, né, alguma mulher for vítima de qualquer tipo de violência dentro do seu estabelecimento. E a lei né, da pensão, a gente tem um grave problema no Brasil, que são os órfãos, né, do feminicídio. E essa lei veio aí prever, né, essa pensão para essas crianças que ficam órfãos. Eu falei, a gente, ano passado, teve mais de 1.600 feminicídios, um número muito grande, e muitas crianças, né, que ficam órfãos dessas condutas. Tem alguns depoimentos aqui também. Ronaldo Lemos. Eu chamei a polícia por causa de um cara que estava batendo na mulher. A polícia chegou, interfonou e a mulher disse que estava tudo ok. 16 anos depois, eu encontrei o casal no mercado com os filhos. Esse negócio de violência doméstica é um inferno. Detalhe, o porteiro do prédio ficou bravo, chamaram a polícia. E a Selma Carvalho, fui síndica de um prédio que morei. Tive um caso de violência doméstica e, ao procurar a delegacia da mulher, não me explicaram sobre o livro. Precisamos divulgar melhor isso. Inclusive, me disseram que se eu denunciasse e a mulher negasse, eu poderia ser processada judicialmente pelo agressor morador. Não, na verdade, você ser denunciada, né? A denunciação caluniosa é quando você denuncia um fato que você sabe que é mentira, né? Você faz isso com vontade de prejudicar alguém. Quando eu faço uma denúncia e aquele não se consegue apurar se aquele fato ocorreu ou não, a gente não tem esse crime de denunciação caluniosa, né? Eu não sei de qual estado que a Edna é, mas essa legislação do livro do síndico, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma lei estadual que traz essa obrigação, né? Eu não sei em outros, vários estados já têm essa determinação, mas eu não sei especificamente aonde ela está. E, como eu disse, né, várias são as questões que dificultam, né, que a mulher peça ajuda, que denuncie efetivamente, né, a violência sofrida. E quando a gente julga essa mulher por ela não romper o ciclo da violência, a gente está revitimizando, né? A gente está praticando uma nova violência contra essa mulher. Então, o que a gente pode efetivamente fazer, né, são essas denúncias através do 180, para que isso chegue ao conhecimento das autoridades e que essa mulher se sinta, né, fortalecida para efetivamente buscar ajuda. Luciana Freitas.
Precisamos trabalhar como sociedade para que todas as pessoas possam ter acesso a terapias, que sejam individuais ou em grupo. Existe alguma ação nessa linha? Existem, né, hoje vários organismos da sociedade civil trabalhando, né, em prol, né, tanto de grupos de homens quanto de grupos de mulheres, né? O Instituto Papo de Homem, que é aquele do documentário Silêncio dos Homens, eles promovem, né, várias reuniões com o objetivo de discutir, né, efetivamente o que é ser homem e essa questão das masculinidades. Existem He4She, vários nessa mesma linha. E, né, o Poder Judiciário hoje tem incentivado também o implemento de grupos reflexivos específicos para homens autores de violência. Esses grupos realizados, né, por Instituto Papo de Homem, CRH, são grupos abertos, né, à população para aqueles que tenham interesse, né, voluntário de participar dessas discussões. Já no judiciário, são obrigatórios para autores efetivos de violência doméstica. Yurdeli Miranda, são 2 comentários agora, não tem perguntas. Minha amiga trabalha de diarista todos os dias, cuida dos filhos, da casa e vai dormir todos os dias por volta da meia-noite. E, segundo ela, o marido ainda acha que não está bom. Coitada. E o Ronaldo Lemos. Vou lembrar de uma entrevista de um jogador de futebol que estava defendendo um colega e, e ele soltou uma pérola, tipo, quem nunca saiu na porrada com a companheira? Ouso dizer que quem é violento com a própria família poderá ser ainda mais violento com outras pessoas. José Jadir Correia Barros. Não sei quais os resultados apresentados nesse quesito, leis para violência domésticas e estatutos das crianças. Mas confesso que fico triste que, por mais que haja avanço, vejo um retrocesso na educação com o IDEB com menos de 5,0 e caindo. E julgo que a educação, ou falta dela, é ser a mola propulsora de tudo. Veridiana Xireda. A mulher deve se valorizar e não submeter a qualquer relacionamento em um homem. As pessoas estão dando, agradecer os elogios aqui, a palestra realmente foi excelente. Antoniele Pessini. No estado do Paraná, a Lei 20.145, de 5 de março de 2020, obriga os condomínios residenciais e comerciais localizados no estado a comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. O estado do Paraná é muito avançado nessas questões relacionadas à violência doméstica. E também, né, hoje o Estado lidera todo um estudo, né, relacionado a esses grupos para homens autores de violência, uma parceria do Poder Judiciário com a universidade. De pergunta aqui, chegamos ao fim. Eu agradeço, então, todos os elogios, né? Agradeço por terem ficado, por terem me ouvido, né? E peço que agora, né, sabendo um pouquinho mais sobre o que envolve, né, a violência doméstica, que sejam multiplicadores e que tenham um olhar, né, diferenciado para as pessoas que estejam ao seu redor. Olha, Obrigada, com um Eduardo. Obrigada, Raquel. Com um público como esse, fiel, estamos aqui com 363 participantes fiéis até agora, porque a gente teve realmente um excelente evento. A gente não tem como agradecer a senhora suas palavras, cada
e as respostas às perguntas realmente, se todas as pessoas que estão aqui multiplicarem essas informações, pelo menos para 10 pessoas, a gente vai ter um grande resultado, né? Esperamos a senhora em outros eventos, em outras ocasiões, Fórum de Equidade, a BRAP, não sei se tem algum dirigente aqui de entidade, gestor que queira falar. Raquel, depois eu vou pedir para a Coen te enviar o folderzinho do aplicativo Maria da Penha Virtual, né, para que você possa divulgar, né, nas entidades do Rio de Janeiro, né, às vezes deixar num banheiro, num refeitório, né, para aquela pessoa que precise poder ter acesso às medidas protetivas. Perfeito. São muitos parabéns, viu? Obrigada. Muitos, 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 muitos parabéns. Muitíssimo obrigada mesmo. Alguma entidade quer se pronunciar? Algum dirigente? Raquel, queria só dar um recadinho que o vídeo costuma ficar disponível no YouTube ou nas redes sociais das entidades que estão participando, né? O vídeo do evento. Então, quem puder compartilhar quando a gente começar a divulgar, para que essas informações sejam passadas para outras pessoas que não puderam assistir, né? É importante a gente divulgar a informação para o maior número de pessoas possível. Natália Pacheschi. Só parabenizar a Juíza pelo excelente conteúdo, Raquel, e dizer, como você falou, um público fiel, né? Essa pauta é urgente, importante, quase meio-dia, e conseguimos segurar aqui quase 400 pessoas até o final, um engajamento maravilhoso. A gente vai repercutir esse vídeo, né? Fazer com que ele chegue em mais pessoas, e assim, é uma satisfação que o sistema de previdência complementar ele esteja muito atento a essa pauta, que é uma pauta coletiva, e agradecer a todos pela presença aqui, pela participação. Teve um excelente engajamento aqui, estava acompanhando no chat, muitas perguntas, muitos comentários, isso certamente enriqueceu bastante o evento e a fala da nossa convidada, que foi maravilhosa. Obrigada, pessoal. Maravilha. Bárbara Funcef. Igualmente, da nossa parte, agradecer a possibilidade de nos reunirmos nessa manhã, né, tratar desse assunto de forma tão esclarecedora, agregando conhecimento e fomentando os debates, não somente daqueles que estão aqui, mas que a gente vai levar nas nossas entidades, nas nossas famílias e na comunidade que vivemos. Obrigada. Maravilha. Gente, muitíssimo obrigada a todos e a todas que estiveram conosco. Muitíssimo obrigada, Excelência. Estará conosco em outras ocasiões, com certeza. Obrigada, doutor Jarbas, ficou até o fim aqui conosco. Obrigada, Fórum, mais um golaço para o nosso time. Tenham todos um excelente dia. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Silvio, grande abraço. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Até breve. Tchau, tchau. Um abraço, Juíza. Tchau. Tchau. Um abraço, Valdinei.